Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino, num dia em que vamos discutir os resultados das eleições gerais anunciadas esta semana pela Comissão Nacional de Eleições. Vamos também falar dos ataques agora constantes no centro do país e lá mais para o fim vamos falar das sanções que o Banco Central aplicou aos vários bancos comerciais da nossa praça. Para fazer a discussão de hoje, conto com duas convidadas, são elas Écita Segaúque e Sônia Mboa. Cumprimento as duas, muito boa noite, sejam bem-vindas ao programa de hoje. Sônia, metodologicamente hoje vou começar por si e o nosso primeiro tema são os resultados das eleições anunciados pela Comissão Nacional das Eleições. No último programa disse que não podia apresentar, portanto, a sua perspectiva relativamente aos resultados porque não haviam dados oficiais. Agora existem os dados oficiais e qual é a sua leitura em relação a estes resultados? Muito obrigada. Primeiro devo saudar ao telespectador lá em casa e aos companheiros aqui do painel. Agradecer a Deus pelo dom da vida e dizer que nós estamos numa situação de ainda aguardar a promulgação destas eleições. Portanto, pelo Conselho Constitucional, sim, não é suficiente o anúncio da Comissão Nacional de Eleições? É assim, depois da entrega, se recordar, o presidente da Comissão Nacional de Eleições fez o seu pronunciamento, que acabou sendo diferente daquilo que foi a direção do seu voto. Então, qual pronunciamento? Este de que a Comissão Nacional de Eleições nunca disse que as eleições foram justas, livres e transparentes. Qual é a leitura que a Sônia faz desta frase do presidente da Comissão Nacional de Eleições? É que a consciência é uma coisa espetacular. Nós hoje podemos agir de uma forma emocional, mas eu penso que o Deus fala mais alto e a consciência cobra quando nós agimos de má fé. De certa forma, o seu pronunciamento acaba remetendo a vários questionamentos, que é, por exemplo, quais são as irregularidades que ele, como presidente da CNE, constatou e se no documento que foi enviado ao Conselho Constitucional estas constatações, salvo a redundância, se constam no documento final. Por outro lado, uma vez que a CNE tem a responsabilidade de gerir os órgãos eleitorais, eles não devem se esquecer que não é a votação é o fim, mas nós tivemos um processo que foi desde a educação cívica, o recenseamento, a votação e a situação de proteção do próprio a votação em si e das próprias urnas. Este todo link deve constar no relatório. Estranhamente, ele faz este pronunciamento depois de ter dependido do seu voto a promulgação dos resultados. Na Comissão Nacional de Eleições, a aprovação, digamos assim. E depois ele diz o contrário daquilo que foi a direção do seu voto. Nós vimos o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cuinica, vir dizer que foi um lapso e que a mensagem que o presidente da Comissão Nacional de Eleições quis transmitir não foi necessariamente de que houve problemas no processo. Esta justificação cabe ou aquilo que estava a dizer o presidente da Comissão Nacional de Eleições estava a acusar, digamos, algum peso de consciência em relação a algumas irregularidades no processo? É que tudo foi feito à luz do dia e qualquer pessoa normal viu o que aconteceu. O que estamos a dizer é que eles devem fazer constar para o Conselho Constitucional apenas o que eles tiveram como resultado. Porque se nós formos a ver, ainda está em processo alguns casos que foram remetidos aos tribunais. E estes tribunais, muitos deles, estão a falar dos prazos, mas eles viram porque tudo aconteceu à luz do dia. Nós vamos ter uma situação nestas eleições, mais uma vez, eu não sei como é que alguém vai dizer de boca cheia e que eu venci
com todas essas percentagens, estamos a falar de um Estado democrático. Se for a ver os resultados, há alguns números que se fala de votos que se esqueceram. Não será que é por tanta vergonha dos números de eleitores que está-se a falar daquilo, a discrepância que existe? Ainda vamos falar dos números, Sônia. A Sônia prefere começar pelas palavras de Abdul Karim, presidente da Comissão Nacional de Eleições. Qual é a leitura que faz daquilo que disse Abdul Karim, de que ninguém chegou a dizer que estas eleições foram livres, justas e transparentes? Esta ideia coloca a Sônia de que pode ser que o presidente da Comissão Nacional de Eleições esteja a acusar algum peso de consciência em relação aos problemas que houve neste processo. Obrigada, município. Quero cumprimentar a Sônia. Cumprimento também aos nossos telespectadores que nos seguem a partir de casa. Município, não sei se seria algum peso de consciência, porque afinal o presidente da CNE está ciente de que tem um voto de qualidade, está ciente de que esse voto, principalmente nesta deliberação, fazia todo o sentido e mudava, porque estava numa situação de empate, então era preciso recorrer ao voto de qualidade que é do presidente e daí poder resolver, portanto, a questão. O ponto que se coloca é que a sala estava dividida, não é? Temos exatamente 8 membros que não concordam e esgrimiram os seus argumentos, e outros 8 que tinham uma posição favorável. Portanto, o voto de qualidade aqui simplesmente veio trazer a solução para que não ficasse no impasse, mas no que concerne a questões no que diz respeito à CNE, o assunto fica resolvido e passa-se para o órgão a seguir. E eu penso que é este o sentido das palavras. O meu entendimento é esse, é que como o presidente acompanhou a discussão, viu também aquilo que foi a declaração de voto vencido dos outros membros e ele tem a obrigação de ter em conta o que aconteceu. É um pronunciamento penso que que respeita as diferenças que aconteceram e que culminaram com aquela deliberação. Eu vejo nesse sentido. É um posicionamento que nós nunca tivemos, isso é muito verdade. Eventualmente, porque também nunca precisamos os números nunca foram a discussão nunca foi tão renhida. Provavelmente seja essa a razão. Estou aqui a especular porque não conversei com o presidente da CNE, então não sei exatamente o que é que lhe ia pela cabeça, mas posso aqui adiantar fazer algumas leituras. E esta para mim parece a que mais se adequa. De um pronunciamento de um presidente que está ciente de que houve diferenças, há uma parte que trabalhou com ele todos estes 5 anos, que tem uma posição, há outra parte que também trabalhou com ele, que tem uma posição favorável, então vamos pegar nestas duas posições, porque nós temos que encerrar o assunto, encerramos e passamos para o órgão imediatamente a seguir, para que ele também possa olhar para todas as decisões que foram tomadas, olhar para todos os argumentos que foram esgrimidos, pegar para as provas, pegar para os fatos e produzir aquilo que vai ser a deliberação final. Este é o meu entendimento. Queria só comentar com relação a esta questão de que vamos olhar para o processo todo como um todo, passa a redundância, e que inclui desde a fase de educação cívica, recenseamento e tudo isso. Eu, se calhar, aqui havia de me colocar uma questão. Se eu estou a construir um edifício, a fundação não é boa, ou não faço a fundação, como é que eu vou esperar ter um primeiro andar que vai ser sustentável? Provavelmente começa aí o meu problema. Como é que a oposição, como é que todas essas partes não passaram para a fase seguinte, que é da votação, havendo todas as questões por analisar, cientes de que estas questões também são de muito grande monta e que de forma alguma possibilitariam resultados positivos. Penso que precisamos aqui também tentar perceber o que é que teria acontecido. Se calhar faltou esta explicação, se calhar faltou percebermos melhor isto, porque se estamos a dizer que a educação cívica foi deficiente, que o processo de recenseamento foi deficiente, tudo isto foi deficiente, como é que esperamos, não é, que o processo de votação seja... Exatamente. Por que acabamos indo para a votação no pressuposto de que tudo está errado,
para depois dizer, temos reclamações. Acho que há aqui algumas questões que nós precisamos de ultrapassar. De forma alguma vamos negar que houve, sim, algumas questões que poderiam ser evitadas, que não deviam ter acontecido, e para estas questões, felizmente, os tribunais têm estado a trabalhar, temos estado a acompanhar os julgamentos, temos estado a acompanhar as condenações, e eu penso que este é o caminho correto. Mas penso que não é muito legítimo que as mesmas partes intervenientes do processo apareçam já na meta a dizer que tudo o que foi feito antes estava errado ou não tinha base sustentável. Exato, e vamos debater isso. Esta Sónia, esta coloca aqui 2 pontos de que, eventualmente, o posicionamento do presidente da CNE reflete a discussão ou a discórdia interna para a aprovação dos resultados das eleições gerais, portanto, dentro da CNE, e esta ideia de que não é legítimo não reclamar no princípio e agora, na meta final da votação, vir-se dizer que o edifício não foi bem construído e que estas eleições foram fraudulentas e têm de ser invalidadas. Comecemos pelo primeiro ponto, que são as palavras de Abdul Karim, esta ideia de que pode refletir a ideia de que não foi um tema de todo consensual, teve de haver o voto de qualidade para desempatar, e é esta mensagem que o presidente da CNE quis transmitir. Partilha desse pensamento, isso ajuda a encontrar uma resposta? Bom, eu penso que o presidente Karim perdeu a oportunidade de esgrimir-se ou de apresentar ou colocar o seu posicionamento diferente daquilo que ele disse no dia em que foi fazer a entrega. Ora, ele o que fez foi piscar à direita e entrar à esquerda, porque se ele, com voto de qualidade, sabendo o que é que o pressuposto do que haveria de acontecer a seguir depois da votação, dando voto de confiança em continuar o processo ou validar o processo, ele sabia muito bem, estava consciente. E ele conhece também, ele sabe qual é a missão que ele tinha ali no momento. Mas o que eu estava a dizer a princípio é que provavelmente depois dele cometer, depois desta atitude dele, provavelmente a consciência fale mais alto. Mas, infelizmente, estamos numa situação em que alguns dirigentes têm pouca dignidade para com os seus filhos, com os seus familiares e até mesmo para com o povo moçambicano, por causa de certos posicionamentos que acabam tomando para poder defender os interesses coletivos das suas organizações. O que eu sugiro é que Moçambique deve passar para outro sistema, e nós discutimos várias vezes aqui, em que estamos agora a sair de um processo e temos que fazer menção ou temos que começar a discutir a lei eleitoral muito antes. Mas, Sónia, já discutimos várias vezes a lei eleitoral. Esta lei eleitoral é nova, estamos toda hora a mudar de modelo. Não. Esta lei tem alguns artigos que são novos, mas ainda para a sua perfeição precisa muito de ser estudada. Se recordar, esta lei eleitoral foi aprovada à boca já das eleições, por isso que tivemos os prazos já apertados. Prova disso foi que muitos prazos, muitas vezes, não eram cumpridos. E, conforme disse a ESTA, os partidos políticos deviam ter solicitado ou deviam ter repudiado na altura do recenseamento. Se recordar, nós tivemos vários temas aqui debatidos a respeito. Houve sim a manifestação dos partidos políticos em relação à educação cívica, em relação ao recenseamento, mas porque os prazos estavam muito apertados até a eleição, foi-se passando por cima. O resultado disto é o que nós vimos, que, por exemplo, esta ideia sobre... se coloca de que não é legítimo reclamar fases anteriores do processo e depois vir agora na meta final dizer que estas eleições foram fraudulentas. Não concorda com isso? Eu estou para lhe dar um exemplo concreto. Tanto que, para as eleições provinciais, nós não temos os distritos, não está explícito na lei, não temos os distritos como círculos eleitorais. Foi uma falha, foi um erro, e nós precisamos de corrigir este tipo de situações, porque a lei foi aprovada de acordo com o momento
precisávamos de ter paz, precisávamos de correr para as eleições e precisávamos de garantir a integridade do povo moçambicano. Então, acabou-se aprovando, a Assembleia da República apenas chancelou e na corrida todas essas lacunas que hoje nós mesmos estamos a reclamar, mas houve 2 protagonistas e sempre foi dito isto. É preciso que a lei seja discutida e seja posto na mesa para que possamos conhecer a lei e não estar por cima de um disse que não disse, enquanto temos ali algumas lacunas visíveis. Por exemplo, quando se fala dos prazos, agora para estas eleições mesmo, é uma verdade, vem na lei, mas para a lei anterior não era como devia, a ação não era a mesma. E houve aqui alguma mudança e os partidos políticos não estavam preparados porque desconheciam de certos artigos da lei que foi alterada. O que estamos a dizer, ou o que estou a dizer, é que, na verdade, para este primeiro tema, há que a CNE vir ao público e dizer quais são as irregularidades que constataram e quais são as irregularidades que faz com que estas eleições não sejam anunciadas como justas, nem transparentes, nem justas, livres e transparentes. E foi dito isto pelo presidente da CNE. Portanto, a Sônia acha que o presidente da CNE, ao dizer isto, quis dizer que houve problemas nestas eleições. Então ele deve dizer quais são os problemas que eles constataram. Os argumentos agora da Sônia a convencem ou mantêm a posição de que as palavras de Abdul Karim refletem o calor da discussão interna na CNE para a aprovação destes resultados? Não, mantenho, porque, como disse, ele tem um voto de qualidade, não é? E o voto dele resolvia a questão. Portanto, se o entendimento dele foi de que estas eleições não têm como ser validadas, votava contra. Não foi o que ele fez, votou a favor, mas respeitou aquilo que foram as discussões, aquilo que foram as diferenças de opinião dentro do órgão. E eu penso que isto é muito importante. Portanto, nós ouvimos muitos membros falarem da ditadura do voto, não é? Que algumas decisões não são, portanto, unânimes, porque é preciso fechar o assunto, muitas das vezes acaba havendo a ditadura do voto. Quando nós temos os órgãos a reconhecer que não estávamos de nenhuma forma com um pensamento unânime, mas cada um apresentou aquilo que são os seus pontos, cada um esgrimiu os seus argumentos e fechamos, mantendo claro quais foram os prós e quais foram os contras. Eu acho que é salutar, porque as questões ficam lá registradas, não é? Para a posteridade, até se quisermos pegar a fundo a proposta que a minha colega aqui do painel apresenta, de olharmos para o processo todo de gestão e administração, portanto, da administração e gestão dos nossos processos eleitorais, incluindo olharmos de forma crítica ou propormos alguma revisão do pacote eleitoral, da lei eleitoral, precisamos de ter também estes aspectos. É um processo desde a votação, como é que os membros na CNE articulam, como é que chegam às decisões. Precisamos de ter estas questões. Então, um registro portanto, é uma memória e vai constar para possíveis consultas, até mesmo para facilitar possíveis tomadas de decisão. E o órgão imediatamente a seguir, que neste caso é o Conselho Constitucional, recebendo o dossiê, vai poder analisá-lo tal como ele é e vai poder produzir a sua deliberação. De forma alguma vão ser ignorados os aspectos que foram levantados, portanto, pelos 8 membros que votaram contra, como também vão ser tidos em conta os argumentos que foram elencados pelos 8 membros que votaram a favor, porque não há dúvidas nenhumas aqui que houve um voto de qualidade. E, portanto, esta deliberação só passou a nível da CNE porque houve um voto de qualidade. Então, as diferenças, essas, precisam de ser analisadas. Este para mim, é o meu entendimento. Sobre a questão de olharmos para um pacote, eu lembro-me que quando tivemos neste mesmo painel discussões muito acaloradas e se dizia numa primeira fase que o presidente Nyusi e a Frelimo era esse o termo, deviam resolver o dossiê Paz. Portanto, e dizia-se que o presidente Nyusi e a Frelimo devem fazer de tudo, inclusive ceder,
rever a Constituição, alterar a lei, porque estas leis foram feitas pelos homens para servir os homens. Eu lembro-me que este era o argumento que foi feito e esta cedência aconteceu. Portanto, este pacote eleitoral foi desenhado à medida, portanto, das partes. E digo mais, nós assistimos àquilo que foram as cedências feitas, que foram exigidas, é preciso frisar-se isto, foram cedências que foram exigidas ao presidente e ele pessoalmente empenhou-se neste dossiê. Portanto, sem de forma alguma querer dizer que este é um pacote perfeito, mas é preciso reconhecer que tudo o que era possível fazer foi feito. Portanto, o que isso quer dizer? Quer dizer que os partidos da oposição não podem vir hoje reclamar? Não se podem, provavelmente existem partidos que podem vir reclamar, mas eventualmente neste leque não incluiria a Frelimo, a Renamo e o MDM. Porque estes, desde o primeiro momento, têm estado a acompanhar. A Assembleia da República foi o palco para a aprovação deste pacote. Então, as 3 bancadas lá representadas tiveram acesso. Conhece este dossiê? Se não conhecem, pelo menos deviam conhecer, porque eles discutiram, aprovaram e nós aqui fora aplaudimos. Portanto, quando assistimos a algumas reclamações de coisas muito concretas a dizer que não, nós não concordamos, isto, há um termo aqui que foi usado pela minha colega que eu acho aceitável, distração, distraímos. Não poderemos culpar o país, não poderemos culpar os moçambicanos por distração própria. Mas este pacote foi, sim, negociado sob muita pressão, sim. Foi uma exigência que foi imposta e tinha prazos. Os prazos é que Moçambique realiza eleições de forma cíclica, são 5 anos. E nós queremos continuar a ter este bom desempenho como referência. Então, cabe a nós também, aqui fora, a sociedade civil, os partidos políticos, fazermos a nossa parte. E ainda bem que começam a surgir estes debates no princípio. Temos 5 anos para pensar com calma, resolvermos, alterarmos, retirarmos aqueles aspectos em que voltamos com distração, mas com serenidade, discutir um pacote que seja a medida de todos os moçambicanos. Isto é possível. Agora, o que não acho aceitável é querermos atirar culpas para um lado e eximirmos-nos. Estiveram todos envolvidos. Todos envolvidos e mais, a exercerem pressão. Porque enquanto uns tinham a obrigação de materializar e envolver-se a fundo, encontrar caminhos e respostas, outros só estavam a fazer pressão. Concordo também quando se diz que era preciso devolver a tranquilidade ao povo moçambicano. E esta não existia, porque havia tiros, havia pessoas a morrer e havia ameaças de escalar o conflito. E quem tem a obrigação de governar, tem a obrigação de zelar pela segurança dos seus concidadãos, fez de tudo. Então, este foi o pacote possível. Sem com isso, mais uma vez, repito, querer dizer que ele não é pode um haver melhorias perfeito. No pacote Pode haver sim, Sónia? mas nós concordamos, a partir do momento que levamos o pacote à Assembleia da República, a partir do momento que votamos por unanimidade. Digo votamos porque aqueles 250 representam os moçambicanos. Foi por unanimidade que aquele pacote passou, que estávamos todos satisfeitos. Então, fomos para eleições sabendo que vamos ser regidos por aquele pacote. Quaisquer outras modificações devem ser introduzidas para futuros pacotes. Mas é para legítimo vir agora, em cima desta mesa, e colocar reclamações. Sónia? Eu o que devo dizer neste momento que me oferece é recordar ao povo moçambicano que este processo de eleições não é apenas para os partidos políticos. Este processo de eleições é para todo o povo moçambicano. E cabe a nós, como moçambicanos, de dizer algo. Os partidos políticos, sim, estão à dianteira porque acabam sendo os jogadores ativos no processo. Mas o povo moçambicano deve se recordar que aquele voto, que esta ação de se retirar o direito de ser governado por alguém que ele mesmo escolheu, cabe a todos nós como moçambicanos. Veja que para Moçambique nós levamos 500 anos para livrarmos do subjugo colonial. E eu espero que não se leve mais 500 anos para que se viva em Moçambique a verdadeira democracia. E acredito eu que com este andar em que o povo moçambicano e a sociedade civil, que acabou nestas eleições se envolvendo, parte da sociedade civil, todos nós soubemos que tinha um cunho político. Sabemos também que existe um verdadeiro grupo que é também sociedade civil verdadeiro. Mas eu penso que todos estes atores têm algo a dizer
e serão os próximos 5 anos a ter que se validar estes resultados. Mas, São Sônia, 5 responda anos. diretamente à questão que a ESTA coloca, Eu penso de que estes que os documentos foram aprovados, os moçambicanos passaram para a recordam-se. Assembleia onde estão representados 3 partidos, Frelimo, Renamo, MDM, que é ilegítimo que no fim da meta estes partidos de oposição apareçam a colocar reclamações sobre um pacote que eles próprios ajudaram a desenhar, ajudaram a propor e aprovaram. Eu penso que os moçambicanos recordam-se muito bem que no Centro de Conferência Joaquim Chissano eram apenas 2 partidos políticos que estavam lá a negociar. Que depois das mais de 100 e tal rondas que foram feitas, os partidos da oposição, os extraparlamentares, a sociedade civil, os movimentos das mulheres, o partido MDM reclamavam o facto de não haver inclusão. Eu penso que todos os moçambicanos recordam-se desse momento. E recordam-se ainda que, em cima do joelho, mais uma vez digo, foi submetido à Assembleia da República e, em nome da paz, o MDM, estando representado na Assembleia da República, acabou se chancelando em nome da paz, porque o acordo já tinha sido assinado. Tanto que, mesmo este último acordo que se dizia ou que se diz ter sido definitivo, também foram apenas 2 partidos e só eles é que sabem o que contém no documento. O seu entendimento é que é preciso alargar. É preciso que se envolva os moçambicanos, porque quando chega o momento de guerra é o que acontece, o que está a acontecer neste momento, em que quem sofre, na verdade, é o povo, em que quem acaba pagando a fatura mais alta é este povo. Estamos a ser invadidos com as águas, o povo não dorme porque todos os dias há ataque. Hoje a nossa via, a nossa estrada nacional está condicionada. Isto para dizer que depois de eles fazerem os acordos, que era para chegar para estas eleições, que só eles é que sabem. Eu recordo-me que foi aqui exigido por nós, os painelistas, que devíamos ter o conteúdo deste acordo. E se for a recordar, neste momento está-se a dizer que não vem como conteúdo algo que os outros exigem que deve ser cumprido. Logo, quem está a sofrer com estes ataques é o povo. Muito bem, e ainda vamos falar dos ataques? Posso comentar? Sim, eu penso que é preciso não deitarmos fora os antecedentes deste diálogo que levou a este pacote eleitoral. É preciso não esquecer o que é que estava a acontecer, o que é que levou para que houvesse diálogo. É que Moçambique, território moçambicano, tinha conflito. E este conflito era protagonizado por um grupo. Aqui não vou chamar de partido político, vou dizer por um grupo armado. Portanto, um grupo que tem em seu poder armas. E nós assistimos aos ataques, assistimos à morte de cidadãos, assistimos à quase interrupção, à divisão do país, porque a zona do SAV era uma zona de conflito latente. Era preciso que Moçambique resolvesse este assunto. Então, quem governa, portanto, em nome do Estado moçambicano, engajou-se de forma bilateral, sim, porque era preciso criar a confiança que havia sido perdida e daí começou este diálogo que nós hoje temos que não. Houve muita opacidade. Eu concordo, mas era preciso criar confiança para poder-se começar a falar. E, mais uma vez, também trago aqui um facto, é que os moçambicanos, quando ouviam aqueles tiros, exigiram que o presidente Inhosse, na altura recentemente eleito, resolvesse a questão da guerra. E são estes os antecedentes para toda esta discussão. É preciso não esquecer também que nós exigimos, sim, que se abrisse este diálogo. Tivemos intermediação. Tivemos observadores nacionais e internacionais. Queríamos mais que a sociedade, o maior número possível de organização, eventualmente, talvez todos os partidos que eu vi nos boletins eleitorais também estivessem lá. Mas alguns deles nós sabemos quando é que aparecem. Daí que eu concordo no essencial, que é preciso
Agora, começarmos a pensar se esta lei serve-nos na medida em que nós queremos ser servidos, enquanto que cidadãos nacionais, se esta lei, este pacote eleitoral, tem espaço para que tenhamos processos cada vez mais consentâneos com aquilo que é a nossa realidade, com aquilo que são os nossos desejos, ou queremos discutir. Concordo que se faça este debate, concordo até que se abra este espaço, mas reitero, não concordo que alguns, e neste pacote incluo a Frelimo, incluo a Renamo, incluo o MDM, venham, no final de um processo, reclamar desconhecimento, de reclamar distração, reclamar não conformidade de artigos ou do pacote como um todo para a realização deste pleito eleitoral. Muito bem. Sônia, vamos então falar dos números. Disse no princípio que está à espera da promulgação pelo Conselho Constitucional. De qualquer forma, e como tínhamos falado na semana passada, os dados anunciados pela CNE seriam aqueles que o STAI estava a processar, até porque o STAI é o braço operativo da Comissão Nacional de Eleições. Então, estes dados não mudam ou não variam em relação àquilo que já sabemos, que é a vitória esmagadora, digamos assim, da Frelimo e do seu candidato, e sobretudo também a vitória ao nível das assembleias provinciais. Qual é a leitura que faz destes resultados, observando a ideia de que defende ou está à espera que sejam ainda promulgados pelo Conselho Constitucional? Mas, de qualquer forma, como é que olha para estes resultados, para estes números? Bom, eu disse e gosto muito que as coisas estejam claras e sejam apresentadas. A CNE o que fez foi aprovar de acordo com aquilo que eles têm ou que tiveram dos enchimentos das urnas. E o que nós temos neste momento é o que está-se a analisar, daquilo que a Frelimo, a Renamo, assim como o MDM tem. O MDM, nestes resultados, apresentam em média 6 deputados para a Assembleia da República, a Renamo 60 e a Frelimo com 184. 184, com a maioria, portanto. Neste momento, a Renamo cai de 89, o MDM cai de 17. Exato. O que a Frelimo pretendia com estas eleições é que tivesse a maioria para poder fazer e desfazer daquilo que os moçambicanos estão habituados. Se já com aqueles deputados que tínhamos nesta legislatura que vai terminar, conseguiram fazer passar as dívidas ocultas, agora cabe aos moçambicanos refletirem o que será de Moçambique nos próximos 5 anos. É preciso recordar que Moçambique não é uma ilha. E hoje está-se a parabenizar, está-se a dizer que os números são estes que estão sendo apresentados, mas o que teremos nas Assembleias Provinciais, o que teremos nas Assembleias da República, que é a Assembleia Nacional, para aquilo que se reflete do povo moçambicano que hoje não está satisfeito com muitas coisas. O custo de vida está elevadíssimo, nós temos a situação de pobreza extrema, em que um moçambicano vive abaixo de $1. Será que é isto que o povo moçambicano quis dizer que sim, vale a pena continuar com este partido a conduzir o destino dos moçambicanos? Os resultados que nós estamos aqui a levantar e a dizer que foi uma maioria esmagadora e uma maioria qualificada pelo menos ao nível da Assembleia da República, acaba asfixiando aquilo que será o pulsar de Moçambique. Vamos aguardar e vamos juntos como moçambicanos acompanhar e ver como nós vamos viver. O que nos recorda, o que me faz recordar este tipo de situação é no tempo em que tínhamos a Assembleia Popular, em que era um único partido. E eu acho que estamos nos passos certos para voltar para essa época em que tínhamos apenas um único partido na Assembleia da República. Para um Estado democrático, será que este tipo de situação acaba criando algum conforto? Nós temos assistido a alguns países em que onde há este tipo de maioria, que tipo de governação existe? Então, Moçambique quis entrar para a experiência, vamos viver os próximos 5 anos com esta
com esta Assembleia da República, com estes resultados, e terá o peso de consciência mais uma vez deste um voto da CNE, que será 5 anos a ver o povo moçambicano do jeito como ele programou e a sua organização. Esta ideia que levanta a Sônia de uma espécie de regresso ao sistema de partido único, de facto, porque ao nível da Assembleia da República a Frelimo tem maioria qualificada, o que a permite alterar a Constituição e, enfim, tomar as decisões estruturantes sobre o Estado. Mais do que uma discussão ideológica partidária, mas uma discussão de até que ponto é que isto afeta a qualidade da democracia, que em si deve propiciar um debate e, acima de tudo, fazer convergir as diferenças para encontrar um caminho para o país. Município, eu vou pegar como exemplo os 45 dias de campanha. Vou pegar os 45 dias como antecâmara daquilo que pode ser a possível governação do país. Será que nós vimos alguma evolução em termos de troca de ideias, em termos até de apresentação de manifestos e de perspectiva, de construção de utopia, de uma narrativa nacional? E se sim, se é que conseguimos ver, satisfaz-nos o que nós vimos? E eu penso que está ali a resposta. Porque concordo com a Sônia num aspecto. Nós, os moçambicanos, sabemos o que queremos. Provavelmente podemos ter dificuldades de expressar isso, se não quisermos aceitar os resultados. Mas se nós quisermos aceitar, há aqui algumas lições que podem ser aprendidas. A primeira é que nós queremos sim que exista alguém que governa e queremos que haja alguém a monitorar. Portanto, a fazer os check and balance. Um equilíbrio seria o ideal. Eu já disse inúmeras vezes que para democracias em construção como a nossa, para sociedades em que ainda tem muito que comunicar entre ela e construir consensos, o ideal era que nós tivéssemos algum equilíbrio. Mas quero também aqui recordar um dos apelos que foi feito pelo candidato presidencial da Frelimo, no sentido de pedir que todos os seus membros, que todos os militantes, que todos os simpatizantes fossem votar para garantir logo à primeira uma vitória expressiva. Por que isto acontece? Por que este pedido? Nós temos que sair daquela situação em que achamos que 2 votos não é diferença. Nós temos que sair daquela situação em que achamos que 1% não é diferença. Nós temos que sair porque quando nós... Acha que o Partido Frelimo pôs toda a carne no assador, como se diz? Não necessariamente o Partido Frelimo pôs, como a sociedade, como os eleitores apreenderam a mensagem. Por quê? Município, repare, sempre que nós temos diferenças mínimas, o nível de crispação é elevado. Estamos a contestar estas eleições, mas se calhar não estamos a contestar como contestamos outras. Por quê? Porque há aqui números que sabe... Não são discutíveis. Sabe, podemos aqui discutir muitas coisas, podemos alegar as fraudes, podemos fazer tudo isto. Mas quem ganha eu perguntei semana passada e deixei esta questão. Para quem teve 2,4%, não é? Num universo em que 49,26% foram abstenções, o resto votou. 2,4%, município. O que é que precisaríamos ainda para chegar a 100? Qual é o esforço titânico que era preciso? Vamos lá isolar a discussão de que encheram as urnas. Também vazaram, também tiraram votos. O MDM não consegue ver, vou pegar aqui este exemplo, não consegue ver onde é que está o seu esforço, onde é que perdeu, como perdeu, o que é que aconteceu. Vamos olhar para aquilo que é a oposição como um todo. Saiu daquelas margens que lhes são habituais. Não. Se nós analisarmos, se nós estudarmos os resultados dos últimos pleitos, podemos pegar nos últimos 4 meses, vamos ver que os números estão ali muito próximos. O que aconteceu é que agora há uma corrosão do MDM, que o eleitorado votou para Renamo. E por que isto está a acontecer? Não podemos discordar que aqui tivemos uma antecâmara, que foi a eleição intercalar de Nampula, onde o MDM constituía o governo, portanto... E deixou de ser. Deixou de ser, e a Renamo ganhou de forma muito clara e inequívoca. O que é que estava a acontecer no MDM? Muita evolução interna, portanto havia um clima de crispação que quem quer que seja, olhava e se perguntava, vale a pena votar num grupo que eles próprios não se estão a entender e estão a trazer aqui para fora as suas diferenças? Portanto, a Renamo ficou com a melhor. Não é? Ficou com a melhor. E o
mudou muito a maneira de gerir, de pensar, de olhar para o MDM. Esta animosidade interna, intrapartidária, infelizmente para o país, evoluiu e passou a acontecer também na Renamo, que também tem o seu eleitorado cativo. Se olharmos para os números, a Renamo manteve o seu eleitorado cativo. De forma mais ou menos, manteve lá, na ordem dos 24, manteve lá a oposição, mas de uma forma global, para olhar para uma perspectiva de intrapartidária e passar a evoluir para constituir alternativa, para governar o país. O que é que eles fizeram? Constituir. Não quero de forma alguma dizer que na Frelimo não havia... Dizer é que os eleitores não conseguiram ver alternativas, exatamente. Na Renamo e no MDM. E, Mucipo, digo aqui uma coisa, não quer dizer que na Frelimo não houvesse problemas. Aliás, o dossiê das dívidas ocultas, de forma clara, tem estado a penalizar muito aquilo que é a popularidade do Partido Frelimo. Mas, se repararmos, estes 45 dias que eu vou usar como antecâmara, trouxeram aqui uma outra vertente. É que assumiu-se, houve humildade para dizer sim, temos problemas. Sim, as coisas não estão a andar como deviam estar a andar, mas repare, o povo moçambicano conseguiu-se fazer isto, conseguiu-se fazer isto, conseguiu-se fazer aquilo, conseguiu-se fazer mais aquilo. E o que o candidato presidencial da Frelimo, que a Frelimo fez, foi dizer, pedimos mais tempo para continuar a fazer este trabalho. O que é que a Renamo, o que é que o MDM fizeram durante 45 dias? Deixa-me só terminar, Mucipo. Foi só pegar naquele dossiê das dívidas ocultas e ficar ali a martelar. Eventualmente não houve muitas novidades. Os moçambicanos já conhecem aquele assunto. Portanto, estão cientes de que foi mau, é mau e não é algo que deve voltar a acontecer. E repare, Mucipo, a MUS, um ilustre desconhecido, conseguiu fazer alguma coisa. Portanto, a MUS conseguiu aqui ter, o Mário Albino conseguiu ter 0,73. Era um candidato de longe barulhento, tivemos outros partidos, tivemos outras formações, mas a MUS conseguiu. E concentrou-se no essencial. Bem ou mal, falou de si. Bem ou mal, concentrou-se ali, ficou reduzido na ampula e foi dando a sua narrativa. Conseguiu conquistar. Se calhar é essa a diferença, que um Mário Albino pequeno, um Amus pequeno, conseguiram fazer mais. Vamos ouvir a Sônia, aqui a interpretação da ESTA em relação a estes resultados, sobretudo esta ideia de que durante as eleições, quer a Renamo, quer o MDM, pelos eleitores não foram vistos como uma alternativa de governação ao Partido Frelimo. Bom, o que acontece é que todos nós vimos o que aconteceu. Eu aqui falei na altura, eu, por exemplo, na cidade de Maputo, não consegui ver a STV em nenhum momento a fazer cobertura da campanha do MDM, aqui na cidade de Maputo. Foram vítimas da comunicação social? Fomos vítimas de tudo, porque aqui neste jogo estávamos contra o partido no poder, tínhamos que lutar contra a polícia, tínhamos que lutar contra a CNE-STAI e toda a equipe. Se recordar, vocês tiveram aqui uma formação em que veio um membro da Frelimo e fez a formação. E depois disso não tivemos mais acesso à televisão, não tivemos mais as coberturas que estávamos habituados a ter. E isto também Mas o candidato do MDM teve uma cobertura durante todo o dia em que esteve na campanha, relativamente à campanha ao nível das cidades e ao nível das províncias. Os órgãos de comunicação, em função das suas condições, definiram uma estratégia só. Como sabe, o país é vasto. Se nós contarmos os cabeças de lista por província, somam cerca de 33. Do ponto de vista de recursos, é muito difícil que um órgão de informação nós vamos justificar como nós pudermos, porque, na verdade, quando se toca na ferida, sempre acontecem estas situações. Eu estou a dar a explicação técnica de como se estrutura, do ponto de vista jornalístico, uma cobertura. Não estou-lhe a explicar como é que, pelo menos no caso da STV, pensou-se e estruturou-se a cobertura das eleições. Fez uma pergunta. Estou tentando transmitir aquilo que é o meu pensamento do que aconteceu quando disse que o MDM não esteve, não é? Não é culpa da comunicação social, mas a comunicação social tem a sua cota à parte. Quando nós protegemos apenas, sabe que a comunicação social é um dos poderes que deve-se pôr em conta.
e sabe muito bem que foi muito bem usado e era o domínio do partido no poder. Porque, ora, vejamos, imagine se tivessem feito a cobertura do MDM, agora estariam com alguns problemas. E então, o que estamos a tentar dizer é que nós precisamos de ultrapassar este tipo de situação, precisamos de passar para outra fase, precisamos de lutar para que Moçambique não volte para um partido único em Moçambique. Nós temos que, sim, não fazer de contas que há eleições, temos que ter eleições. Quando um presidente da CNE vem e diz, eu não disse e nem vou dizer que foram livres, justas, nem transparentes, há que se levar em consideração. Há que se fazer uma análise profunda, porque nós sabemos o que acontece com as pessoas que falam a verdade. Nós sabemos o que acontece com as pessoas que vivem ou tentam viver aquilo que é o momento. O que nós estamos a dizer neste momento é que Moçambique e os moçambicanos estão acordados, estão a ver o que está a acontecer com este círculo, com estas eleições. Estamos a dizer que os moçambicanos, alguns na Zona Norte, Centro e Norte, agiram de forma mais ativa, que foi queimar as urnas, queimar a votação e não tem aqueles que são os resultados do que aconteceu, isso em Tete e outras zonas, mas foram as reações do momento. Não estamos a dizer que os partidos na oposição devem incitar a violência, não é isso. Estamos a dizer que é preciso os moçambicanos dizerem que este processo sou eu devo agir, eu devo reagir e eu devo ser parte das eleições, conforme dizemos que cada voto conta. Se o meu voto conta, eu não devo ficar satisfeita por não estar representada naquele momento. Nós vamos ter uma Assembleia da República com a maioria qualificada. Teremos uma Assembleia da República onde, se lhes apetecer mais uma dívida, pode-se assinar, pode-se mudar a Constituição. Já houve um ensaio na era Guebuza, quando se quis aumentar mandatos. Quem sabe se o Nilce não vai ser agraciado com a sua bancada em aumentar mandatos. Que a Renamo e o MDM não são alternativa. A Frelimo não concorda com elas? Não concordo, porque todo um condicionalismo para que não deixou estes partidos. O lema do partido no poder foi ou tudo ou nada. Foi dito isto. E fizeram de tudo para que acontecesse o que aconteceu. E nós estamos a dizer que nós, os próximos 5 anos, estamos a assistir, vamos ver se vai cumprir com aquilo que disse, porque também não vai ser coisa fácil. Porque as promessas que nós, como políticos, muitas vezes fazemos no momento de emoção, fazemos pelo momento também, os empregos que foram prometidos à juventude. Esta juventude amanhã saberá como cobrar. Estamos a dizer que nós vamos ficar a ver, porque não estamos a fim que haja guerra. Os outros que estão a fim de ter a guerra, de fazer a guerra, estão lá. Nós vamos continuar, estamos à espera que o presidente da CNE venha e diga quais são as irregularidades que tornaram estas eleições não transparentes, não livres nem justas. Muito bem. Écita? Eu quero, num ponto, estar de acordo com a minha colega de painel. É que nós queremos uma sociedade que seja cada vez mais participativa. Isto é o único ponto da longa intervenção da lei que estamos de acordo. Não queremos totalismo. Portanto, não queremos um regime totalitário no sentido de reprimir aquilo que são as nossas conquistas, que são as nossas liberdades. Mas é preciso dizer, é preciso que haja condições para pensar no desenvolvimento. É preciso que haja condições para construir uma utopia. É preciso que haja condições para, de hoje, há 5 anos, termos uma narrativa comum de desenvolvimento. Isto deve acontecer. Portanto, se o palco da Assembleia da República for usado neste sentido, estará a honrar o voto merecido e que teria recebido dos eleitores. Outro ponto, não faço parte de nenhum órgão de comunicação social, mas eu teria aqui 2 questões para reflexão. Nem são perguntas, são para reflexões. Havia um diário de campanha. É um espaço para o uso dos partidos políticos e dos seus candidatos. O conteúdo é a responsabilidade do candidato e do partido político.
É só produzir o conteúdo e deixar lá que ele tem que passar. Se alguém não usou esse espaço, há mecanismos muito claros para reclamar. Porque esse espaço é pago pelo erário público. Não são os partidos que pagam, não são os candidatos. É pago pelo dinheiro do erário público. Nossos impostos pagam. Portanto, se alguma formação política, se algum candidato produziu conteúdo, foi deixar em determinado órgão e não passou, televisão, rádio, por favor, acione, faça barulho. Nós vamos ajudar a denunciar esse órgão. Campanha pode ter cobertura, é o ideal. Mas, acima de tudo, é falar com as pessoas. É produzir informação e entregar a quem compra essa informação. Portanto, nem sempre esta ideia de que temos que ter uma câmera a filmar vende. Nem sempre. É preciso bater a porta, é preciso ir lá. Há um partido que produziu uma onda. Teve repercussão e foi muito bem sucedida. Mas reparemos também como é que esta onda foi propagada. Não foi necessariamente pelos órgãos de comunicação social. Vamos usar as redes sociais. O Facebook ficou inundado. Membros e simpatizantes ali, a fazerem fotos, a partilharem vídeos. Onde é que estavam os membros e simpatizantes das outras formações políticas e as suas iniciativas, as suas ondas? Onde é que estavam? Precisam de cobertura da STV? Precisam de rádio para dizer que o Partido X está a fazer isto? Nós íamos ver. Nós vimos. Há uns que ficaram irritados com a onda vermelha, falaram, insultaram, mas aquilo era uma iniciativa daquele grupo. Teve a sua repercussão. Então, eu penso, e disse isto semana passada, eu vou só repetir, se os partidos políticos da oposição não tirarem eleições, não sentarem e refletirem sobre o que é que, não vou dizer que correu mal, mas o que é que não saiu na perfeição, daqui a 5 anos, vamos ter exatamente a mesma coisa. É preciso haver aquelas reuniões de introspeção. Nós fazemos isso nas famílias, fazemos isso nos casamentos, fazemos isso nos nossos empregos. Acho que os partidos políticos também fazem. Se não fazem, é melhor começarem a fazer. Olhar para si de forma crítica, pensar de forma crítica, olhar para dentro, dizer o que é que correu mal. Porque continuarem aqui a procurar culpados. Ok, se a STV não cobre as minhas realizações, não é? E não é aquele pago pelo erário público, como é que eu vou furar isto? O Facebook está ali. Os WhatsApp estão ali, estou a falar de alguns meios que estão aqui à mão. Portanto, o marketing digital, o marketing político digital hoje é uma ferramenta. Portanto, é preciso que tenham criativos, é preciso que criem, é preciso que furem. As pessoas hoje, eu não vou procurar a Renamo, não vou procurar o MDM, não vou procurar a Frelimo, não vou procurar a MUS. Estes partidos é que têm que me procurar para me dizer o que é que eles têm, para que eu passe a conhecê-los, se não os conhecer, e a passar a assumi-los como alternativa. É isto que eu tenho para dizer. Porque se nós não fizermos isso, 5 anos, disse semana passada, repito, daqui a 5 anos, quando fizermos já não, é a mesmice. Sônia, daqui a 5 anos vamos ter um único partido. Esta é a tendência. Daqui a 5 anos teremos partido único. Esta questão que esta levanta de que estes números, a forma como esta campanha foi feita e os resultados que hoje permitem-nos fazer uma leitura mais detalhada, deviam conduzir os partidos de oposição a uma introspeção, a procurar perceber ou tirar relações do que não ocorreu como deve ser. A minha forma de ser, eu gosto de discutir aquilo que vai nos levar a uma reflexão. Eu gostava era de refletir agora sobre a situação de como devem ser feitas as próximas campanhas, não é? Dizer que eu devo entrar no pensamento de alguém é o posicionamento dela e não vou fazer uma contraposição daquilo que é o pensamento de alguém. Neste momento, aquilo que é o pensamento dela é porque está no partido no poder, defende os interesses do partido no poder. O que eu continuo a dizer sobre este tema é que, na verdade, o que deve se refletir, o que deve o presidente da CNE fazer é vir ao público dizer o que é que não correu bem para estas eleições não serem justas, nem transparentes, muito menos livres. Quando nós tentamos buscar as coisas para tentar ferir ou tentar pôr mais abaixo aquela que são as intenções ou aquilo que foi a vontade deste povo que se considera minoria, o que eu devo dizer é o seguinte: um dia
estas pessoas vão pagar. Porque o povo moçambicano está atento, o povo moçambicano está a sofrer, nós estamos a viver por pessoa abaixo de $1. E isto não é bom. A sociedade, no dia em que se levantar contra estas situações todas, eu penso que ninguém vai ter este aso para dizer que o problema é do partido YZ. O que eu digo é que este processo não é apenas dos partidos na oposição, nem do partido no poder, é de todos os moçambicanos, e são os moçambicanos quem devem dizer algo para que este povo moçambicano tenha o seu benefício em 5 anos. Aquilo que está-se a dizer é que os resultados que foram entregues, nós estamos à espera de ver o conteúdo daquilo que saiu da CNE, onde provavelmente tenham dito que não foram justas, livres e transparentes. Vamos aguardar, vamos esperar, porque o que a CNE fez foi lançar a batata quente para o Conselho Constitucional. E queremos ver o resultado daquilo que são os processos que os partidos políticos remeteram nas províncias, no distrito, para que tenham resultado para a CNE. Qual é o final? Duvido, para aquilo que Moçambique nos habituou, o pronunciamento da CNE, até um estudante de direito pode já estar a fazer o acordo, porque será igual ao que sempre nos habituaram a ver. Nós estamos a ver, estamos acreditando até agora, como moçambicano, que é possível que se anule essas eleições. Bom, primeiro princípio eu quero agradecer, não é, o elogio que a minha colega fez, não é? E por revelar publicamente aquilo que são as minhas paixões, as minhas defesas. Quero mesmo agradecer profundamente. E quero reiterar aqui dois pontos. Eu disse e volto a repetir, ninguém aqui está satisfeito com a ideia de um país gerido de forma totalitária. Isto dissemos sempre, eu particularmente disse há 2 semanas aqui mesmo, volto a dizer, o ideal é que nós tenhamos equilíbrios, o ideal é que haja condições para falar, o ideal é que nós tenhamos condições de construir uma narrativa nacional, mas de forma alguma vamos tirar esta nossa ideia daquilo que é a vontade do povo. Portanto, não vamos lutar com aquilo que foi decidido, aquilo que as pessoas manifestaram. Nós tivemos, eu não me canso de usar este exemplo, tivemos Nampula em eleições intercalares, a Frelimo perdeu bem, perdeu muito bem, foi escorraçada de Nampula. Eu, neste mesmo painel, felicitei os vencedores nessa altura e disse aquilo que me pareceu ter sido feito. Parece-me que voltaram lá, estudaram a lição e atacaram. Portanto, a introspeção houve. Reuniu-se o Comitê Central, o chefe da Brigada Central, era Tomás Salomão na altura, foi e disse o que é que ele fez, o que é que ficou por fazer. É esta introspeção que eu acho que deve ser feita. O MDM saiu, deixou de ser poder em Nampula. Quero acreditar que tem estado a refletir. É isto que estamos a sugerir aqui. Sem defesas, sem nada, mas se nós não refletirmos sobre o que é que correu mal, e disse também, se calhar, comentar que é tudo ou nada. Há uma estratégia que foi desenhada. E esta mensagem foi passada para os membros e militantes. Porque os níveis de abstenção para um partido que tem 4 milhões de membros denunciavam que os próprios membros não votam. Neste momento foi-se ter com os membros. É uma estratégia. Senhores, se vocês não votarem e confiarem em alguém que está fora para vir votar, provavelmente não vão cantar vitória. Portanto, é preciso definir estratégias. Qualquer que seja a organização precisa de fazer isto. Sem ofensas, sem zangas, mas precisa de fazer isto. E se não fizer, eu lamento, não tem como chegar a um antídoto se você primeiro não faz o diagnóstico da sua doença. E com estas palavras damos então, esse está por encerrado aqui o programa. Agradecer a vossa presença neste debate que nesta última parte de alguma forma foi caloroso, mas debate é isso, é troca de ideias. Agradecer a vossa presença, Sônia Mboa e Écita Segaup, num dia em que discutimos os resultados das eleições gerais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Ficaram para trás os ataques constantes no centro e as sanções que o Banco Central aplicou aos bancos comerciais. Caro telespectador, este espaço de discussão termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.